Olá, bom dia! A Polícia Federal e a Interpol fazem uma operação agora de manhã contra o tráfico internacional de drogas. Os agentes prenderam suspeitos no Brasil e na Europa. Em Goiás, foi afastado o PM que deu um tapa no rosto de uma mulher e a vítima desmaiou depois da agressão. O Conselho Federal de Medicina divulgou novas regras para fertilização assistida. A gente explica o que mudou. O exército da Ucrânia retomou uma cidade na província de Luhansk, que estava em poder dos russos. 2 pessoas morreram num forte terremoto no México, na mesma data em que o país já tinha sido sacudido em anos anteriores. No Caribe, a passagem de um furacão provocou 2 mortes e muita destruição. E a reta final para a Copa do Mundo. O técnico Tite faz hoje o primeiro treino com o grupo completo para os últimos amistosos antes do Mundial. Hoje é terça-feira, 20 de setembro, e o Bom Dia Brasil está começando. A Polícia Federal faz agora de manhã uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas com alvos aqui no Brasil e na Europa. As quadrilhas investigadas cooptavam pessoas para transportar cocaína para o exterior. Incentivavam, inclusive, que elas levassem até os filhos nas viagens para se passar por turistas. O comando da operação é de Curitiba, então vamos para lá onde está o repórter Wesley Cunha. Wesley, bom dia para você. Quantos presos até agora? Oi, Ana Paula, bom dia para você. Para quem nos acompanha, 8 pessoas foram presas, 7 delas aqui no Brasil e uma em Portugal. 2 mandados de prisão também devem ser cumpridos na Espanha. Há ainda 80 mandados de busca e apreensão aqui no Paraná, em Santa Catarina e também em São Paulo. As investigações começaram em 2017 e a polícia conseguiu descobrir todas as etapas do processo, desde a cooptação dos aliciados, a preparação das malas com drogas, a compra de passagens, hospedagens e também as orientações. As pessoas levavam cocaína para países da Europa, da Ásia e do Oriente Médio e eram incentivadas a levar os próprios filhos para tentar burlar a fiscalização nesses países. As pessoas aliciadas pelas 3 quadrilhas investigadas geralmente são jovens, sem histórico criminal, de baixa renda, que recebem a proposta de levar droga em troca de pagamento alto. Os investigados vão responder por tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 33 anos de prisão, viu, Ana Paula? Ok, operação nas ruas, vamos acompanhando. Obrigado, Wesley. E um policial militar foi preso depois de atirar na cabeça de um homem durante uma blitz na zona norte do Rio. A Luciana Osório está lá na porta do hospital onde essa vítima está internada e está internada em estado gravíssimo, né, Luciana? Bom dia para você. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Exatamente. O Rafael Montovanelli, de 40 anos, está internado aqui no Hospital Federal do Andaraí, também na Zona Norte. Ele foi atingido por um tiro de fuzil na cabeça na madrugada de segunda-feira. O que aconteceu com ele? O Rafael ele foi no jogo do Flamengo no domingo, junto com 3 amigos. E depois todos foram juntos para um bar. Na volta para casa, eles estavam passando pela Avenida Marechal Rondon, quando foram surpreendidos por um tiro. Testemunhas contaram que o motorista acelerou o carro para pegar um sinal aberto numa curva e que logo depois da curva tinha uma barreira policial. Foi quando um dos PMs atirou. A bala entrou pelo vidro traseiro do carro e atingiu Rafael, que estava no banco de trás. Em nota, a PM disse que o motorista do carro onde Rafael estava não obedeceu à ordem de parada e teria ido em direção à viatura da polícia em alta velocidade. Mas quem estava no carro disse que não teve nenhuma ordem de parada. O PM que atirou foi identificado como Márcio Felipe dos Santos Ribeiro. Ele é soldado, tem 35 anos e está há apenas 6 meses na corporação. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A gente torce pela recuperação do Rafael. A companheira dele está grávida de 8 meses de uma menina. É a primeira filha do Rafael. Ana Paula. Toda a torcida por essa família, né, Luciana? Obrigada. E a Polícia Militar de Goiás afastou das ruas um PM que foi filmado agredindo uma mulher com tapa no rosto. Um morador registrou o momento da agressão.
Olha lá. Olha lá. Que isso, hein? A mulher que aparece nas imagens disse que o marido estava em uma central de abastecimento de alimentos, cobrando uma dívida de R$20 mil quando uma confusão começou e a polícia foi chamada. A agressão ocorreu depois que ela passou a filmar o companheiro sendo detido. Você não pode pegar no telefone. Eu posso o que eu quiser. Você não pode. Eu posso o que eu quiser. Falou que não era pra filmar, foi lá e apagou a filmagem. E logo em seguida o outro policial veio até mim e mandou calar a boca, me xingou de vários nomes. E falou que se não calasse minha boca, ele não vai matar. E ele fez. Então dois eles mataram. E foi quando eu perdi a consciência e acordei no chão, menos 11. Por medo, o casal decidiu não registrar um boletim de ocorrência. A Polícia Militar disse em nota que vai apurar o caso e que o PM, que aparece nas imagens agredindo a mulher durante a abordagem policial, foi afastado das ruas até o fim da investigação. Eu sei que nem todos os policiais são assim, mas eu fiquei muito triste, muito indignado, eu tô muito triste com tudo que aconteceu. E o rapaz que aparece sendo preso nas imagens prestou depoimento e foi liberado horas depois. Um curto-circuito parou uma das linhas de trem agora de manhã em São Paulo. Milhares de pessoas sem transporte para ir ao trabalho. Rodrigo Bocardi, manhã difícil por aí para muita gente, hein? Bom dia. Cenas, assim, difíceis de... Nunca vimos, assim, desse jeito. Eita. Vamos mostrar para vocês, viu? Um bom dia para todos, viu, Ana? Bom dia para você. Muito transtorno para quem precisa de transporte por trens em toda a região noroeste da cidade de São Paulo. É muita gente. O Thiago Scheuer está na estação que se chama Perus. É uma das mais tumultuadas ali. Muita gente, ele já vem acompanhando já há um tempo essa situação e faz o relato para nós. Bom dia, Thiago Scheuer. Fala, Rodrigo, bom dia para você, bom dia, Brasil. Para você que não é de São Paulo, para entender, a estação Perus, então fica nessa situação aqui, ó, na linha 7 Rubi da CPTM. Esses trens saem de Jundiaí, uma cidade que fica perto aqui de São Paulo, e vão até o centro da capital paulista. Mas aí o pessoal teve que parar no meio do caminho. Quem saiu, por exemplo, de Jundiaí para seguir até o centro da capital paulista, ficou no meio do caminho. A gente vê aqui, ó, esse caos todo, e não é só aqui na estação. Você vê que as ruas ao redor, as ruas estão congestionadas, os ônibus de apoio, chamado Sistema Paese, que são gratuitos, que servem para auxiliar o passageiro que não consegue seguir por trilho, esses ônibus, os passageiros reclamam que estão chegando em pouca quantidade e quando eles chegam, apontam aqui, já estão lotados. Por volta aí de 3h30 da manhã, nós recebemos vídeos gravados naquele momento de fogo na subestação Tietê. Essa subestação, segundo a CPTM, né, seria uma das estações aí que abastecem de energia exatamente as linhas aqui da CPTM, essa linha especificamente. Mas eles ainda estão trabalhando para resolver esse problema do fogo. Isso aí foi por volta de 3h30 da manhã. E imagens do Globocop também mostram o caos que tomou conta dessa região da cidade, principalmente nos entornos aqui da estação Perus. Tem muita gente já desde 5 horas da manhã sem saber o que fazer, esperando também para poder seguir o caminho aí. Tem gente que tentou aplicativo, viu, Rodrigo? Motorista de aplicativo está dando mais de R$100 um trajeto relativamente curto. São muito difíceis, são 8 estações fechadas, com circulação interrompida. A CPTM até agora não sabe dizer o que causou exatamente esse curto-circuito. Disse que havia sim um trabalho na rede em outro ponto e também não tem previsão de quando a linha será normalizada. A gente segue acompanhando. Ana Paula. Já podemos prever aí um dia inteiro de dificuldades, né, Rodrigo? Com esse tanto de gente que depois, ainda que normalize, vai tentar pegar o transporte. Isso. Vamos atualizando aqui ao longo do Bom Dia Brasil. Até já. Até já. Moradores do México voltaram a sentir um tremor de terra hoje depois do forte terremoto de magnitude 7,6 registrado ontem. Foi a mesma data de outros 2 terremotos catastróficos no país, em 1985 e em 2017. 2 pessoas morreram na cidade portuária de Manzanillo. A fachada de um prédio desabou sobre uma dessas pessoas. Outra foi encontrada morta num shopping, que também sofreu estragos na estrutura. As autoridades registraram danos em vários hospitais também. Na capital, Cidade do México, a população correu para as ruas. A prefeita disse que não há registros de danos estruturais significativos por enquanto, mas alguns bairros ficaram sem energia.
No Caribe, o furacão Fiona ganhou força e atingiu a categoria 3, com ventos de 185 km por hora. O fenômeno causou destruição com chuvas fortes e enchentes na República Dominicana e em Porto Rico, território americano, onde 2 pessoas morreram até agora. Depois de um apagão total no fim de semana, 90% da ilha continua sem energia. O presidente Joe Biden prometeu enviar mais equipes de socorristas. O furacão avança pelo Oceano Atlântico e deve atingir as ilhas de Turks and Caicos ainda hoje. As autoridades emitiram alerta para que a população de 40 mil habitantes procure refúgio. E 4 pessoas morreram em consequência da passagem do tufão Nanmadol pelo Japão. O tufão atingiu o país no domingo, com ventos de 234 km por hora. Agora foi rebaixado à categoria de tempestade extratropical, mas segue provocando chuva muito forte. As autoridades estão em alerta para enchentes e para deslizamentos. 9 milhões de pessoas tiveram que sair de casa. Por aqui tem calor previsto para hoje para a maior parte do Brasil. Marcelo Pereira, bom dia para você, mas também tem uma chuva aí para refrescar um pouco. É isso mesmo, viu, Ana? Bom dia para você. Antes da chegada da chuva, vai esquentar bastante por aqui. São os efeitos da primavera que já tá batendo na porta, viu, Ana? Bom dia também para os nossos amigos e amigas. Turma, essa chuva é pura e simplesmente a combinação de calor e umidade. E sabe por que isso está acontecendo só agora? É que a tampa, que estava paradinha bem no céu, na região central do Brasil, perdeu força. Foi passear e liberou a área para entrar a chuva. Contagem regressiva para nossa primavera. Faltam só 2 dias. Ela chega na quinta-feira, às 10h04 da noite. A estação mais florida do ano, né? E com a aproximação da primavera, a chuva tende a se espalhar cada vez mais, principalmente aqui pelo centro-oeste. Hoje já chove no Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, onde a chuva estava bem afastada, inclusive em BH e em grande parte de Minas Gerais. Antes dessa chuva chegar, olha, calorão de fritar ovo no asfalto, viu, gente? Olha, Palmas, Teresina, Porto Velho, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte e também Vitória e até Campo Grande com 31 graus. Em São Paulo, o dia começou molhado e frio, mas agora o sol apareceu, os termômetros devem chegar aos 26 graus e depois vão caindo de novo. No Rio de Janeiro, nada de colocar as manguinhas de fora, viu, minha gente? Isso porque o tempo começa a virar hoje, apesar de bater 30 graus. Chuva que chega para ajudar a aliviar as queimadas em todo o Brasil. Dá só uma olhada nessa. No Acre, o fogo tá deixando os animais silvestres desesperados. Uma cobra-cipó, olha só nessa imagem, acabou aceitando água das mãos de um brigadista que trabalhava no combate às chamas, de tão desesperada que estava por conta das queimadas se espalhando. Chuva que se espalha pelo norte e chega hoje no Acre e em toda essa área mais central. Eu me despeço com Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terra das modas de viola, Ana. Dia molhado por aí também com 31 graus. Tchau, bom dia. Obrigada, Marcelo. Bom dia, até amanhã. A partir de hoje, começam a valer novas regras para reprodução assistida. O Conselho Federal de Medicina revisou o protocolo do ano passado e o Heraldo Pereira vai contar para a gente o que muda. Heraldo, bom dia para você. São regras para ajudar a disciplinar a relação médico-paciente. Bom dia, Ana Paula, bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A possibilidade de que a gestação seja tentada no útero de uma pessoa de fora do círculo familiar da paciente é uma das novidades. O Conselho Federal de Medicina publicou na edição de hoje do Diário Oficial da União as diretrizes com as normas éticas a serem seguidas para técnicas de reprodução assistida. Repórter Giovana Teres tem mais detalhes. Bom dia, Giovana. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Olha, com essa nova norma, não há mais limite para o número de embriões gerados em laboratório. Uma decisão do próprio CFM no ano passado limitava a 8. O casal vai decidir quantos gametas vão ser
transferidos a fresco e o restante precisa ser criopreservado. Também não é mais necessária a autorização da Justiça para o descarte de embriões que não serão usados para a inseminação. Uma outra mudança: torna-se obrigatório informar aos pais o sexo do bebê no exame de biópsia embrionária. Especialistas apontaram que essa nova norma do CFM retirou a expressão transgêneros da relação das pessoas a serem atendidas com técnicas de reprodução assistida. Não é que tenha sido proibido, não. Mas esses especialistas dizem que o fato de não ter mais expresso esse grupo na resolução pode criar alguma dificuldade. Heraldo. Giovana Teles falando de um dos principais centros de medicina do Distrito Federal, Brasília. A revisão das normas foi feita pela Câmara Técnica de Reprodução Assistida do Conselho Federal de Medicina, com representantes da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Veja a seguir, a Petrobras reduz em 30 centavos o preço do diesel nas refinarias. Organizações sociais fazem um apelo por doações de comida para ajudar quem tem fome. A quantidade de alimentos recolhidos vem caindo. 8h45, a gente volta já. As doações vêm caindo pelo país, principalmente de alimentos. E isso no momento em que chegamos a 33 milhões de brasileiros passando fome. Rodrigo, o número de pessoas com fome aqui no Brasil praticamente dobrou nos últimos 2 anos. Só aqui em São Paulo são quase 7 milhões de pessoas convivendo com a fome. Entidades assistenciais que costumavam ser a esperança de quem não tem o que comer, agora estão com os estoques vazios. Espaço tem, mas falta alimento para montar todas as cestas. Arroz, feijão, leite, café. Desde junho, a doação destes itens vem caindo na Cruz Vermelha. Até então, a entidade costumava receber 5 toneladas para atender 3 mil pessoas por mês em todo o estado de São Paulo. Chegou só a 1, 2 toneladas no máximo de doação de alimentos. O poder de compra do cidadão ter diminuído durante a pandemia é uma das razões. Então, as pessoas acabam comprando menos alimentos novos para doar para outras pessoas. Com menos doações, as entregas estão comprometidas. Um problema que atinge outras organizações na capital paulista. Eu estou num dos pontos de distribuição da Central Única das Favelas, aqui na Zona Sul de São Paulo. A CUFA faz um trabalho super importante de levar alimento para quem mais precisa. São 580 favelas atendidas em todo o estado de São Paulo. Só que todo esse trabalho que a gente está vendo agora do pessoal é para organizar os utensílios de limpeza. Isso porque não tem nenhum alimento disponível para doação. No começo a gente mobilizou muito, ajudamos muitas favelas e agora parou. As famílias hoje das favelas de São Paulo precisam comer, precisam de alimentos, donativos. Então caiu muito, 90%. A gente foi até uma das comunidades que a CUFA atende, a favela Getulina, na Zona Sul. Sem as doações, a Gislaine está passando dificuldade. Ela mora com o filho Nicolas, de 3 anos. Desempregada, faz 2 meses que a Gislaine não tem dinheiro para comprar arroz. A gente se vira, né? Pede um pouco ali, um pouco aqui. Às vezes não come. Às vezes nem come também, faz. Na despensa, a Gislaine só tem o que sobrou das últimas cestas básicas que recebeu. E ela espera por dias melhores. Lá não precisa de muito. Mesmo que seja aquele pouquinho ali, a gente já fica bem feliz. Sem essa ajuda, foi mais difícil ainda. Piorou tudo. Na tela vai aparecer aí um QR Code que te leva direto para a página do G1, onde você encontra uma das listas aí de entidades que podem receber a sua doação. Se você não deu tempo de focar ali, no G1 você encontra para quem doar, é o canal. Ana Paula. Tá aqui, estava aqui ainda o QR Code, Rodrigo, para quem puder, qualquer ajuda é muito bem-vinda nesse momento. Obrigada, viu? Até já. Valeu.
O diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras está 30 centavos mais barato a partir de hoje. O valor médio do litro passa então de R$ 5,19 para R$ 4,89. É uma redução de 5,8%. A Petrobras declarou que a medida acompanha os preços internacionais que se estabilizaram no patamar inferior. No ano, o diesel ainda acumula alta de 46%. A Covid provocou esse ano o maior número de mortes de crianças entre todas as doenças listadas no Programa Nacional de Imunizações. Em algumas cidades, a vacinação do público infantil foi paralisada até a chegada de novas doses. Nos últimos meses, a falta do imunizante da Coronavac paralisou o calendário de distribuição da primeira dose para as crianças a partir dos 3 anos em várias cidades. Em Porto Alegre, só há vacinas para a segunda dose. O imunizante também acabou em cidades do Rio Grande do Norte, de Mato Grosso e no Paraná, no município de Cascavel. A mesma situação no município do Rio, onde a aplicação da primeira dose da vacina da Covid para crianças de 3 e 4 anos está suspensa há 40 dias, devido à falta de envio de doses pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro informou que as últimas remessas de Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde chegaram há 7 meses. A orientação para os 92 municípios do estado é criar entre os usuários dos postos de saúde um cadastro com informações sobre as crianças que precisam tomar a segunda dose e também sobre aquelas que ainda nem começaram o esquema de vacinação contra a Covid. As famílias poderão ser acionadas assim que novas remessas de vacinas chegarem. Mais de 12 mil crianças até 5 anos de idade tiveram que ser hospitalizadas por causa da Covid neste ano. Desde janeiro, o Brasil teve 439 mortes nesta faixa etária, a maioria dos óbitos entre os menores, com menos de 1 ano. Só a Covid-19 levou a mais óbitos no Brasil do que todas as doenças contidas no calendário da criança. É importantíssimo vacinar e a doença não é leve sempre nas crianças. Embora sejam raras as complicações, quando ocorrem, podem ser até fatais. Na última sexta-feira, a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer, que pode ser aplicada em bebês a partir dos 6 meses e em crianças até 4 anos. Mas o Ministério da Saúde não informou se há previsão para a compra dessa vacina e nem quando deverá começar a imunização dessa faixa etária. A vacina da Pfizer para crianças pequenas é diferente da de adultos. Uma vacina com uma concentração menor, bem mais segura e que precisa ser aplicada em 3 doses. O Ministério da Saúde informou que recebeu ontem 1 milhão de doses da Coronavac produzida pelo Butantan e que vai começar a distribuir as vacinas para os estados após os trâmites de logística e a liberação do controle de qualidade. Depois do intervalo, vem aí a eleição dos recordes. A votação deste ano tem o maior número de eleitores e de candidatos da história. A Ucrânia retoma cidades controladas pela Rússia na região separatista do país. Agora, 8 horas e 56 minutos. A gente volta já. Cidades controladas pela Rússia no leste da Ucrânia estão sofrendo bombardeios intensos nas últimas horas. Nosso correspondente Leonardo Monteiro tem os detalhes dessa reação da Ucrânia. Leonardo, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A Ucrânia confirmou hoje a reconquista de uma cidade na província de Luhansk que tinha sido tomada por completo pelas tropas de Moscou há pouco mais de 2 meses. O exército ucraniano divulgou imagens de soldados andando nas ruas de Bilohorivka. A cidade fica na periferia de Lysychansk. É uma vitória simbólica que significa que a Rússia deixou de ter controle total da província de Luhansk, que junto com Donetsk forma a região do Donbass, um dos principais objetivos de guerra de Vladimir Putin. A cidade está em ruínas depois de meses de combate. A Rússia disse que 7 civis morreram ontem à noite num bombardeio ucraniano contra outra cidade de Luhansk. Entre as vítimas estariam 3 crianças. As agências de notícias ocidentais não confirmaram essa informação, nem a Ucrânia se pronunciou.
O presidente Volodymyr Zelensky disse que todo o território ocupado pela Rússia vai ser liberado e que os invasores têm as opções de fugir ou entregar as armas. Diante do sucesso da contraofensiva ucraniana, governos das regiões ocupadas se mobilizam para a realização de plebiscitos para que façam parte da Rússia. Luhansk e Donetsk marcaram a votação para essa semana. A guerra na Ucrânia deve dominar os debates na Assembleia Geral da ONU. A primeira-ministra aqui do Reino Unido, Liz Truss, disse que vai usar o discurso dela no plenário para reafirmar o apoio militar, político e econômico aos ucranianos. Ana Paula. Ok, obrigada, Leonardo. Vamos agora à nossa cobertura das eleições. Heraldo, mostra pra gente como é que foi o dia de campanha dos candidatos à presidência, Heraldo. É a caminhada de presidenciáveis, Ana Paula, eleições 2022. O candidato do PDT, Ciro Gomes, esteve ontem em São Paulo. A candidata Simone Tebet, do MDB, fez campanha no litoral paulista. O candidato à reeleição pelo PL, presidente Jair Bolsonaro, passou o dia em Londres antes de seguir para Nova York. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, teve compromissos de campanha na capital paulista. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com 8 ex-candidatos à presidência. Eles declararam apoio ao petista. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do União Brasil, os ex-ministros da Educação, Cristóvão Buarque, do Cidadania, e Fernando Haddad, do PT. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da Rede, a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Luciana Genro, do PSOL, Guilherme Boulos, também do PSOL, João Vicente Goulart, do PCdoB, além do atual candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, do PSB. Lula agradeceu e destacou a importância da união no país. É um dia alegre porque essa reunião aqui simboliza a vontade que as pessoas têm de recuperar a democracia no nosso país. O que vocês estão fazendo é assumir um compromisso de que esse país vai voltar a viver democraticamente. O candidato do PL à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, no segundo dia da viagem à Inglaterra para o funeral da Rainha Elizabeth II, continuou em clima de campanha. Antes de ir para a cerimônia na Abadia de Westminster, parou para falar com apoiadores e voltou a criticar a imprensa e comparou a economia do Brasil com a europeia. Se você olhar aqui, como é que está a Europa, perto do Brasil? Existe ameaça de fome aqui? Muita prateleira vazia, muito prateleira vazia, aumento de preço. Lá no Brasil subiu, sim, em média 20% dos alimentos, sim. Já começou a cair. Vamos para o terceiro mês com deflação. A entrevista foi encerrada abruptamente por Bolsonaro quando uma repórter perguntou sobre o uso da viagem oficial para fazer campanha. No fim do dia, ele embarcou para Nova York, onde participa da abertura da Assembleia Geral da ONU. O candidato do PDT, Ciro Gomes, se reuniu em São Paulo com representantes da Associação de Fintechs, empresas que usam inovação tecnológica para oferecer serviços financeiros. Ele disse que quer estimular a concorrência entre bancos para diminuir as taxas de juros. Depois, recebeu integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ciro Gomes disse também que, se for eleito, pretende levar adiante uma transição para acabar com a reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República. A reeleição foi uma impertinência introduzida na nossa Constituição. Essa reforma será feita nos primeiros 6 meses, mediante uma negociação ampla envolvendo governadores e prefeitos, volto a dizer, preservado no caso da eleição, aqueles que se elegem na primeira vez têm um direito a uma só, e se persistir o impasse, eu quero mandar isso a um plebiscito popular. A candidata do MDB, Simone Tebet, participou de sabatina promovida pelo jornal O Estado de São Paulo, em parceria com a faculdade FAAP. Disse que, se eleita, vai implantar o período integral na rede pública de ensino. Depois, a candidata foi para São Vicente, litoral de São Paulo. Participou de uma caminhada num dos principais centros de comércio da Baixada Santista. Simone Tebet disse que quer incentivar a saída de trabalhadores da informalidade e defendeu uma reforma tributária. Nós precisamos não só igualar o Brasil dentro das suas regionalidades, mas fazer o dever de casa. A nossa vacina econômica se chama reforma tributária. Diminuir a carga tributária da indústria para que ela gere emprego e renda, garantindo com isso produtividade, ao mesmo tempo investindo e tendo um olhar especial no empreendedorismo. O ministro Benedito Gonçalves, que é corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu que o presidente Jair Bolsonaro use na propaganda à reeleição imagens do discurso que fez na sacada da Embaixada Brasileira em Londres no domingo.
O ministro Benedito Gonçalves determinou ainda que postagens do discurso feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro sejam excluídas por 2 redes sociais. E está chegando, né, Heraldo? Faltam 12 dias para as eleições e a votação deste ano vai entrar para a história com números recordes. Ana Paula, são números que ajudam a demonstrar a magnitude de todo esse processo eleitoral. As unidades da Federação Brasileira, todas elas estão envolvidas. E há números expressivos de pessoas e de estruturas mobilizadas para o pleito de outubro. Até para a função de mesário, há registro de aumento nos pedidos. O processo de votação é o mesmo das outras eleições. A novidade, qualquer um pode ver no simulador no site do TSE. É essa: 1 segundo a mais para a conferência dos votos. Depois de confirmada cada escolha, a urna vai emitir esse som breve. No final, para marcar o fim da votação, vem o som clássico, mais longo. Essa eleição terá também marcos históricos. É a recordista em número de eleitores. Mais de 156 milhões de pessoas prontas para irem às sessões eleitorais. Tem ainda o maior número de candidatos, quase 27.500 confirmados pela Justiça Eleitoral. E pode aumentar porque tem candidaturas ainda sendo julgadas. Essa também é a eleição com mais mulheres disputando um mandato. São 34 para cada 100 candidatos. E considerando todos os que concorrem, é a que tem mais nomes para a corrida aqui da Câmara dos Deputados. São mais de 10.600 pessoas concorrendo a 513 vagas. Essa eleição é diferente de todas as outras porque não há mais a possibilidade das coligações. Então os eleitores não vão ver mais aquela sopa de letrinhas. Os partidos não podem se associar para poder concorrer nas eleições proporcionais. Cada um tem que fazer uma lista muito grande, porque cada partido sozinho precisa agora fazer o quociente eleitoral. Por isso, tantos candidatos a deputado federal. E tem ainda o recorde de mesários, 2 milhões. 48% se ofereceram para trabalhar. Foi surpresa para a Luciene, que foi mesária convocada em 4 eleições. Todo mundo quer participar. As pessoas querem participar para trabalhar e as outras pessoas querem participar para votar. Né? Então ninguém quer abrir mão, né? Quer estar lá, né? Realmente em cima, né? Para ver o que está acontecendo. Também será inédita a uniformização do horário de votação. O Brasil todo vai ter que seguir o de Brasília, seja qual for o fuso. A eleição será no dia 2 de outubro, daqui a menos de 2 semanas. Um momento onde o eleitor já começa a ter que fazer a sua colinha, né, para ir à urna, discutir os prós e os contras, né, e ter um voto com segurança. Apontando a câmera do celular para o QR Code, na tela do seu vídeo, você encontra no G1 o passo a passo para acessar o simular de votação do Tribunal Superior Eleitoral. E a seguir a gente volta com a nova pesquisa IPEC, com as intenções de voto para a presidência. 9h10 agora, horário de Brasília. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Heraldo aqui de volta com os detalhes. Ana Paula, é manifestação da chefia do Ministério Público a partir de inquérito ainda em andamento. Essa investigação começou a ser feita depois de o ex-ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, ter deixado o cargo e ter dito que o presidente Jair Bolsonaro havia tentado interferir nos trabalhos da Polícia Federal para beneficiar aliados políticos com a troca em postos chaves da corporação. No parecer ao Supremo Tribunal Federal, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, afirmou que não foram produzidas provas de que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro tenham cometido crimes investigados no inquérito policial, não havendo elementos mínimos para a propositura de ação penal contra ambos. Em março, a Polícia Federal também já havia chegado a esta mesma conclusão de agora do Ministério Público. O parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes,
que assumiu a relatoria deste inquérito no STF depois da aposentadoria do ministro Celso de Mello. O IPEC divulgou uma nova pesquisa contratada pela Globo sobre a intenção de voto para a eleição presidencial. Há 2 semanas da eleição, o cenário segue estável, com Lula na liderança. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 44% nas 3 primeiras pesquisas. Oscilou para 46%, agora tem 47%, com a margem de erro de 45% a 49%. Jair Bolsonaro, do PL, apareceu com 32% nas 2 pesquisas iniciais. Oscilou para 31% e permaneceu com 31% nas 2 pesquisas mais recentes. Com a margem de erro, tem de 29% a 33%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 6%. Variou para 7%, depois 8%, 7%, agora manteve o 7%, com a margem de 5% a 9%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 2%, oscilou para 3%, em seguida 4%. Permaneceu com 4% na semana passada, agora oscilou para 5%. Pode ter de 3% a 7% pela margem de erro. Simone Tebet está empatada tecnicamente com Ciro Gomes. Soraya Tronic, do União Brasil, não pontuou nas 2 primeiras pesquisas. Teve 1% nas 3 rodadas seguintes. Pela margem, pode chegar a 3%. Soraya Tronic está empatada no limite da margem de erro com Simone Tebet. Brancos e nulos, 8%, 7%, 6%, 6%, 5%. Não sabem ou não responderam, 7%, 6%, 5% e 4% nas 2 últimas pesquisas. Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular, e Padre Kelmon, do PTB, não alcançaram 1% das intenções de votos. O IPEC perguntou em quem os eleitores votariam no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Na primeira pesquisa, 51% disseram que, num segundo turno, votariam em Lula. Depois 50%, 52%, 53%, agora 54%, com a margem de erro de 52% a 56%. 35% declararam que votariam em Bolsonaro, depois 37%, 36% nas 2 pesquisas seguintes, agora 35%, com a margem de 33% a 37%. 9% disseram que votariam em branco ou anulariam nas 3 rodadas iniciais e 8% nas 2 pesquisas mais recentes. Não sabem 5%, 4% e 3% nas 3 pesquisas seguintes. O Instituto pediu aos eleitores que avaliassem a administração de Jair Bolsonaro. Na primeira quinzena de agosto, 29% consideravam a gestão Bolsonaro ótima ou boa. Depois, 31% e 30% nas 3 pesquisas mais recentes. Regular, 26%, 24%, 25%, 23%, agora 22%. 43% avaliavam a administração Bolsonaro ruim ou péssima nas 3 primeiras pesquisas. 45% na semana passada, agora 47%. 1% não sabia, depois 2%, 1% e 2% nas 2 rodadas seguintes. O Instituto perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como Jair Bolsonaro governa o país. Na metade de agosto, 37% aprovavam a maneira de Jair Bolsonaro governar. 38% nas 2 rodadas seguintes, depois 35%, agora 36%. 57% desaprovavam nas 3 primeiras pesquisas. Na semana passada, 59% e agora o percentual se manteve. Não sabiam avaliar, 6% na primeira pesquisa e 5% nas pesquisas mais recentes. O IPEC entrevistou 3.008 eleitores em 181 municípios no sábado e no domingo. Vamos repercutir essa nova pesquisa do IPEC com Miriam Leitão, já aqui no estúdio. Miriam, bom dia para você. Bom dia, Ana Paula. Destaca nessa pesquisa? Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Parece que não aconteceu nada, né? Que foi de 46 para 47. Tudo muito estável. Tudo muito estável, que aliás é a marca dessa eleição. Uma estabilidade grande. E o ex-presidente Lula subiu 1 ponto e o presidente Bolsonaro ficou nos mesmos 31. Mas lá dentro, quando você olha dentro dos segmentos, cada um está muito forte no seu grupo, né? Nos seus grupos. O ex-presidente Lula está muito forte em grupos muito numerosos. Por exemplo, pobres, mulheres, o Sudeste. Então, trouxe até alguns números aqui, uma colinha aqui. Até um salário mínimo é 38 pontos na frente. Até de 1 a 2 salários mínimos de renda, 24 pontos à frente. Mulheres,
23 pontos à frente. Isso o ex-presidente Lula. No Sudeste, que é uma área muito disputada, que tem maior eleitorado, 43%, o ex-presidente Lula está 11 pontos na frente por essa pesquisa IPEC. Outras pesquisas dão um percentual menor. Mas no Nordeste, o número é assim, eu tenho que olhar sempre para acreditar, porque é tão grande, 45 pontos à frente o ex-presidente Lula. Entre quem recebe auxílio Brasil, o ex-presidente Lula está 30 pontos à frente, está 55-25. O presidente Bolsonaro é forte entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, que é a faixa de renda maior, está com 15 pontos à frente. No Sul é a única região onde ele está na frente, está com 3 pontos. Entre os evangélicos está 16 pontos à frente e com a escolaridade superior 2 pontos à frente. Então é assim, está cada um no seu grupo, mas o ex-presidente Lula tem avançado nos grupos que ele é majoritário. Agora, Miriam, com esses dados de agora, assim, no modo geral, estamos com uma grande estabilidade, mas o que isso muda na estratégia da campanha dos candidatos? A gente está a 12 dias das eleições, muito perto, pelo menos, do primeiro turno, e o ex-presidente Lula, a estratégia é abrir o leque, tentando atrair apoio. A semana passada conseguiu o apoio da ex-ministra Marina Silva, dessa vez, ontem ele anunciou o apoio de vários políticos ex-presidenciáveis, mas ele ganhou apoios na esquerda e na direita. Por exemplo, o que encantou o mercado financeiro foi o apoio do ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Pelo lado do presidente Bolsonaro, o que ele tem feito é focado nas suas bandeiras tradicionais e, ao mesmo tempo, ele tem aumentado as ameaças ou as insinuações de fraude nas eleições, dizendo que se ele não ganhar no primeiro turno, alguma coisa está errada. Então, não tem nenhuma pesquisa que mostre, em nenhum momento tenha mostrado ele ganhando no primeiro turno. Aliás, ele nem na frente, em nenhuma pesquisa. E então, ele tem falado isso, reforçando esse discurso, essa estratégia de colocar em dúvida a eleição. Vamos seguindo, acompanhando essa reta final. Obrigada, Miriam. Depois do intervalo, a gente fala do futebol. O Inter venceu o Atlético Goianiense e voltou para a vice-liderança no Brasileirão. E a seleção brasileira se prepara para os 2 últimos amistosos antes da Copa. 9h23, intervalo rapidinho. Destinos, né? Porque a gente vai seguir acompanhando aí os reflexos, então, da interrupção da circulação de trens pela zona noroeste de São Paulo. 8 estações continuam fechadas por causa de um curto-circuito numa subestação de energia. Milhares de pessoas sem transporte nesta região. Boa terça a todos e até amanhã. Aqui no Planalto Central do Brasil, expectativa para o piso salarial da enfermagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, terá rodada de negociação com o atual relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. A lei do piso da enfermagem está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Roberto Barroso, por causa de questionamentos sobre riscos para o funcionamento de todo o sistema de saúde. Bom dia a todos. A Confederação dos Bispos Católicos da Bélgica divulgou hoje um documento incentivando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Sugere um ritual com uma oração e uma bênção para uniões estáveis. O documento diz que não é o mesmo sacramento reconhecido pela Igreja e que a intenção é atrair as pessoas homossexuais e não excluir ninguém. Bom dia para todo mundo. É isso, você tem outras notícias a qualquer momento nos nossos telejornais. Ótima terça-feira e até amanhã aqui no Bom Dia Brasil.